Talvez um dos principais problemas da contemporaneidade em todo o mundo seja a diferença entre o que as pessoas acreditam e os fatos reais. Esse é um sintoma, um efeito muito negativo do momento de polarização e de desinformação que a gente vive. Isso é uma das conclusões que a gente chega num estudo que a Ipsos faz já há muito tempo, que chama Perils of Perception, os perigos da percepção, o quanto a percepção das pessoas está descolada, desconectada do real, dos fatos, dos números, das estatísticas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente pergunta para as pessoas de 30 países qual a percentagem de imigrantes na população, a resposta média globalmente é 24%, quando na verdade esse número é de 11%. Quer dizer, isso tende a gerar um exagero, uma super preocupação com alguns temas que não necessariamente são reais. Uma outra pergunta que torna esse fato evidente é, para os mesmos 30 países, a gente perguntou se a taxa de homicídio aumentou, continua a mesma ou diminuiu desde 2000. Para vocês terem uma ideia, 25 de 30 países, incluindo o Brasil, dizem que aumentou, sendo que, na verdade, em 29 países a taxa diminuiu, incluindo o Brasil. Ou seja, há uma tendência da gente explodir as nossas percepções em alguns dos temas, ou pela nossa própria experiência, ou pela mídia que a gente consome. Um outro número interessante que reforça esse ponto é que 36% das pessoas do mundo dizem que confiam mais nas suas próprias experiências e pesquisas pessoais do que nas explicações dos cientistas para determinar se um fato é verdadeiro ou falso. Ou seja, a minha opinião, o que eu vivi, o que eu vi, vale muito mais do que, por exemplo, dados científicos. Esse é um ambiente de enorme preocupação do ponto de vista de informação. A gente perde a noção do que é verdadeiro e o que não é. Quando a gente pergunta para as pessoas o que elas acham, qual é a causa, por que isso acontece, e aqui eu vou fazer o recorte especificamente dos brasileiros, os brasileiros culpam os políticos, 40%, quer dizer, os políticos mentem, portanto, as pessoas têm informação errada. As pessoas culpam a mídia social, 39%, a mídia social engana as pessoas, e os brasileiros também culpam a mídia tradicional, 34% das pessoas. Entretanto, os brasileiros têm uma parcela muito baixa que reconhece que são as próprias pessoas que têm os seus vieses, que têm as suas próprias experiências, que têm os seus medos, que distorcem as informações. Só 33% dos brasileiros acham que é as pessoas, o cidadão comum, que é responsável por não interpretar corretamente as informações que recebe, né? Perdendo, como eu falei, para políticos, social media e mídia tradicional. Esses fatos que a gente viu nessa pesquisa colocam uma responsabilidade muito grande nos políticos, na mídia, nos institutos de pesquisa, enfim, em todas as organizações, nas empresas e nas marcas, de garantir que a gente combata com todo o nosso vigor a desinformação.